Pessoal, hoje nós vamos iniciar o estudo do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. E para darmos início, iremos começar pelo prefácio, que é a introdução que ela traz, onde ela vai dizer que as filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias houver estabelecido a vida como sofrimento e que toda tentativa para libertar-nos dele resultaria em malogro lamentável. Aí, enquanto uma perspectiva nesse sentido. Pensadores precipitados de ontem como de hoje, fiéis ao ignóbil diagnóstico, propõem suicídio como solução, aborto, eutanásia como mecanismo de fuga para superar situação aflitiva e a pena de morte como um recurso punitivo, demonstrando uma conduta materialista, rebelde, ácida, em que assume papel preponderante a crueldade. Hedonismo, utilitarismo, sob os quais constrói suas aspirações, são responsáveis por essa óptica distorcida do real de que desejam libertar-se. Então, aqui ela vai falar um pouco daquilo em que está assentado o materialismo, o hedonismo aí como uma doutrina filosófica que faz do prazer o objeto do viver, e o utilitarismo, que tem aí em meta um sistema de moral que coloca no interesse particular ou geral a regra das nossas ações. Então, é como se uma ação se torna correta ou incorreta com base na sua tendência a maximizar ou minimizar a utilidade, que é geralmente identificada com a felicidade ou a satisfação de uma preferência. Ao lado da ética do dever, da ética da virtude, é uma das perspectivas mais influentes no campo da filosofia moral. Então, na verdade, quando eu coloco o utilitarismo em meta, eu estou trazendo o meu interesse particular acima da utilidade de fato, do ser útil realmente. E é nesse sentido que ela vai trazer o sofrimento como parte da nossa trajetória, por ser um mecanismo da natureza, via qual o progresso intelecto-moral se expressa, se consolida, inclusive porque o sofrimento ele é um lugar por onde nós passamos e que, se bem vivido, eu consigo sair fortalecida e com elementos novos e eficazes para lidar com a dor e com o sofrimento. Porque a dor, ela é inevitável. O sofrer, ele, mesmo que num primeiro momento aconteça, eu posso sair desse lugar. Eu posso passar pela dor em paz, feliz consciencialmente, enquanto um movimento que traz o nosso travesseiro mais suave, a consciência límpida, alegre. É nesse sentido que o aspecto da nossa trajetória nos mostra que não vai importar se eu estou numa almofada luxuosa ou se eu estou num tufo de seda, se me encontro sobre um apoio moladoso, ou se adormeço numa tábua nua ou no próprio braço, porque o travesseiro mais suave, ele está nessa limpidez,
nessa leveza de uma consciência de dever cumprido. Porque cada qual de nós vai trazer lavrada na mente a sentença pessoal. Ao resvalarmos no catafalco para o seio da terra, dele vai depender a nossa libertação espiritual ou nosso encarceramento em desertáveis e sólidas prisões conscienciais. Nesse sentido que um diamante bruto ele vai aguardar a lapidação para fulgir como uma luminosa estrela. Metais necessitam de temperatura alta a fim de amoldarem-se à utilidade, à beleza, para que aquele dado metal possa servir ao bem comum adequadamente. A madeira experimenta instrumento cortante para desempenhar papel relevante a que está destinada. O rio cava o leito próprio por onde corre. Mesmo que haja um obstáculo, ele contorna e prossegue o leito. Ele vai construindo isso à medida que ele tem essa maleabilidade, essa constância, essa continuidade. Igualmente, o espírito ele necessita burilar, lapidar esta que lhe encobre a luminosidade. Para tal, o sofrimento se apresenta como uma normal ocorrência, que o conhecimento, a força de vontade, consegue conduzir equilibradamente, alcançando finalidade sublime a que se encontra destinado. Então, aqui ela vai trazer a necessidade que o nosso espírito tem de fazer essas lapidações das nossas arestas, das nossas quinas, porque isso encobre nossa luz. E aqui entra a importância do sofrimento, que tanto a nossa força de vontade, o nosso conhecimento, consegue conduzir com harmonia para que alcancemos a sublime finalidade. Aqui estamos fadados. Aí entra a importância, não do sofrimento per si, mas de viver bem isso. Porque quando eu vivo bem, eu aproveito. E eu consigo sair do lugar de tombo, de exaustão. Agora, se eu me rebelo e não aceito a vivência de uma tal dor, aquele sofrimento que num primeiro momento foi inevitável, ele tem o veredito, a palavra final, e aí me esmaga. Nesse sentido que eu, ao invés de vislumbrar perspectiva para prosseguir lidando melhor com a minha dor, administrando o meu sofrimento e dominando isso dentro de mim, e com isso fazendo gradações para se tornando mais suportável o meu processo, de maneira que eu possa prosseguir e não me dar por esmagada, eu acabo que me torno vítima daquele sofrimento, pela rebelião, a revolta, o lamento. E aí, nesse sentido, que eu perco essa perspectiva de desenvolver recursos para lidar com a dor e de controlar, graduar os meus estados sofridos, e isso vai me dando, a partir do momento que eu consigo fazer esse abraçamento da minha realidade, acolher minha dor, aquilo que é difícil para mim, me perdoar, me amar, eu vou tendo condição por essa renúncia que vai estar forjada na resiliência, na força, na humildade. Eu vou conseguindo achar maneiras de tornar suportável aquilo que eu vivo e de colocar isso a meu favor. Daí, ao invés do movimento que eu vivo me esmagar, eu uso esse movimento para sair mais fortalecida, para avançar na destinação de um
reforma moral, de um avanço rumo ao meu propósito de vida. O sofrimento, por outro lado, ele está vinculado à sensibilidade de cada qual. Portanto, ele varia e adquire dimensão diversa, porque cada um tem uma sensibilidade diferente. Se a gente pegar um mesmo acontecimento em que duas pessoas viveram, como por exemplo 2 irmãos que passaram por uma mesma situação na infância, cada um conta de um jeito, lembra daquilo com uma emoção diferente e tem uma experiência distinta daquela situação, porque cada qual tem uma sensibilidade que é daquele indivíduo, um modo de enxergar, e cada um vai fazer as elaborações mentais, que inclusive tem no córtex cerebral, no respectivo de cada órgão de sentido, os recortes e reencontros para elaborar o que aconteceu, que diferem um do outro. E aqui nós agregamos a história pré-grécia de cada um, porque como nós somos espíritos milenares, que já encarnamos várias vezes, viemos de orbes primitivos, nesse momento estamos encarnados na Terra, e cada um tem uma história, tanto de acertos, de avanços, quanto de erros, de paralisações, de sobrecarga de débito, que é peculiar a cada qual. E entra a habilidade, o talento, que é diferente, porque depende daquilo que cada um consegue forjar ao longo da sua trajetória evolutiva. Por isso que ela vai trazer aqui que adquire dimensões de todo porte essa variedade. A dor do bruto se apresenta perturbadora, selvajada, explode em loucura e agressividade. Já o sofrimento do santo, do esteta, se expressa como anseio de libertação, crescimento íntimo. Então, se a gente pegar alguém que ainda está no estágio bárbaro, moralmente, ele tem um asselvajamento, uma perturbação, explode na agressividade, na raiva, na loucura. Mas se a gente pega um esteta, o santo, o herói, que já tem uma caminhada de autolapidação e de refulgimento da própria luz, que implica uma vitória que ele conseguiu sobre a própria humanidade, em que ele recebe como apanágio a renúncia bendita, é um logro em que ele consegue vencer a sua própria humanidade. É nesse sentido que ele já vai ter aí esse sofrimento como um crescimento interior, porque ele consegue usar isso para se aprimorar, e também um anseio libertatório, porque ele, quanto mais bem vive aquilo que acontece, mais ele avança. Inclusive, do momento que ele vive bem o sofrimento, ele está sendo preparado para novos trabalhos. Então, é um processo que se encadeia, porque as provas que eu vivo nesse momento, elas estão me preparando para um trabalho amanhã. As expiações que eu vivi ontem, elas me prepararam para a missão que eu vivo hoje. E é nesse sentido que, do momento que eu me percebo, por exemplo, numa prova que causa dor, que é difícil para mim, se eu souber lidar com isso, no prevalecimento da minha boa vontade, da minha resiliência, longanimidade, vai acontecer que eu vou estar forjando metais para o porvir. Porque aquilo que eu consigo viver com nobilitância não se perde. Aquilo acaba agregando ao meu patrimônio moral, consciencial, e vai ser recrutado
para trabalhos do porvir. Porque quando a gente considera a Terra, nós estamos aqui para contribuir de alguma forma com esse local. Então a gente tem inclusive os 4 vetores que estão ligados ao aspecto da nossa estada na Terra e que relacionam-se ao nosso propósito, visto que o propósito de cada qual difere um do outro, porque em cada um os elementos variados, como numa caixa de lápis de cor, que se você pega cada cor como um potinho de tinta e você joga esse guache numa mesa, cada um vai ter uma mistura de proporção diferente de cada cor, que vai dar um resultado final, que também estará ligado, como comentáramos, com a nossa história transata, aquilo que a gente traz de outras existências, tanto encarnados quanto no astral, porque no astral a gente continua evoluindo. Inclusive, a maneira como eu ajo no astral vai interferir na minha próxima encarnação. Se lá eu, ao ser atendida por uma colônia que me dá um tratamento e eu logo começo a trabalhar no bem, fazer curso e me esmerar para poder aproveitar aquele tempo que eu estou ali, isso vai me amealhar uma programação otimizada da minha próxima encarnação. Inclusive porque a gente tem o bônus hora no astral, considerando uma colônia ainda mais próxima da Terra, como o nosso lar, porque colônias que estão acima de nosso lar vai tendo modificação de recebimento de um bônus hora, porque os espíritos, à medida que eles vão evoluindo, eles já não precisam de ter uma perspectiva de um recebimento de um salário, porque eles têm internalizado a doação pela doação. Nós, como ainda estamos engateando nesse processo, a gente tem na Terra o aspecto de salário, e em colônias mais próximas da Terra, como nosso lar, ainda existe o bônus hora, mas o progresso inexorável, qual é? Ele vai nos conduzir a tirarmos essas bengalas. Porque à medida que a gente vai aprimorando o nosso espírito, a gente desejará fazer o bem pelo bem. Porque Jesus já nos dizia que é dar de graça o que de graça recebemos, e feliz daquele que já conseguiu viver isso na Terra, sem perspectiva de reconhecimento, de retribuição de qualquer porte. E é nesse sentido que vai acontecendo essa preparação, e nós, quando encarnamos na Terra, viemos para contribuir de alguma forma com esse planeta. Em sendo assim, foi acordado no astral um trabalho que nós realizaríamos, e à medida que eu consigo ser fiel a essa proposta, vai também modificando a minha perspectiva do meu propósito, porque não bastará eu ficar anos sendo fiel, eu precisarei desencarnar fiel. Visto que se eu desvio daquela rota, ainda encarnado, isso vai impactar toda a minha trajetória aqui, naquele caminho. É nesse sentido que, quando a gente considera esses 4 vetores do propósito, a gente tem o norte, que tem a ver com a nossa engajamento na humanitarização, com relação ao setor do vetor sul, vai estar ligado àquilo que eu vou aprimorando em mim para atender a coletividade. Leste, ligado aos meus potenciais, que eu vou identificando e usando isso de maneira sábia. E oeste, linkando isso com a necessidade do local onde eu me movimento. Então, esses 4 vetores, de alguma forma, eles vão nos trazer que, num primeiro momento, a gente veio para a Terra para pedir trabalho para Jesus, e
num segundo momento, quando a gente tem contato com esse trabalho aqui, a gente vai perceber que as habilidades que eu tenho é para servir no meio em que eu movimento. Existe uma necessidade em algum aspecto do orbe que aquela habilidade minha posta em ação vai atender, vai auxiliar. Por isso que o aspecto da gente se conhecer para poder colocar isso na roda do progresso comum é o desafio, que vai estar ligado ao meu propósito, à minha missão. Nesse sentido que ela vai trazer que quando a gente atravessa as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo ele amplia a aptidão inata, desenvolve germes de perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro na imediata etapa das experiências anteriores. Então ela vai dizer que existe um mecanismo automático de evolução. A gente já atravessou várias fases. Hoje nós estamos aqui como Homo sapiens sapiens, que a gente está caminhando para o Homo moralis, num orbe em franca transição de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. E à medida que a gente vai atravessando cada fase, aquela traz no primeiro momento a primária, o psiquismo ele vai ampliando a aptidão inata, que é aquela que a gente já nasce com ela. Até porque quando o zigoto ele vem da união do gameta masculino com o gameta feminino, o espírito que vai habitar aquele futuro corpo toma aquele zigoto e comanda o seu processo de desenvolvimento e elaboração dos respectivos órgãos, dos tecidos. E então vai desenvolvendo o germe de perfeição que neles jaz, o que nos torna herdeiro na etapa imediata da experiência transata. O sofrimento, em face da injunção de dor e de amargura de que se reveste, vem merecendo mais amplo investimento histórico, diz que tem notícia, objetivando se libertar dele e plenitudear a criatura. Então, quando a gente vê o aspecto da dor e da amargura injungido pelo sofrimento, isso faz realmente um interesse em torno desse aspecto, porque é uma situação muito presente num orbe de prova e expiação. Se a gente considerar nos 4 quadrantes da Terra, do Oiapoque ao Chuí, existem pessoas vivendo diferentes situações de sofrimento, de desesperação, de dor. Porque mesmo que a gente considere que o indivíduo ele vai conseguindo o galgue de se dominar para viver a dor sem que o sofrimento se torne permanente dentro do indivíduo, porque ele vai conseguindo dar saltos um após o outro e não para na dor, mas vai usando isso para auxiliar o seu processo evolutivo, a gente tem muitas criaturas que sucumbem nesse ponto e que, diante de uma dor de diferente porte, entra numa espiral de sofrimento do qual não logra sair fácil. Inclusive, isso está retratado para nós hoje no aumento dos números de medicamentos para a cabeça que estão acontecendo, nos aumentos de taxa de suicídio, de vinganças, que mostram como os terrícolas estão aturdidos pelas dores que vivem e necessitados de descobrir o caminho do autodomínio, do autoconhecimento, da meditação, para lidar melhor com aquilo que o desafia, com aquilo que o machuca, que o agride. O Dori, nesse sentido que ela vai trazer que de Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec,
A visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu contribuição valiosa, que atualmente, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parece alcançar um grau maior de entendimento do indivíduo, de seu interrelacionamento com as vivas forças da natureza, refletidas na ecologia, ensejando uma maior compreensão da vida, da sua finalidade. Então, na antecipação dessa conduta odierna, o Espiritismo vem conclamando a criatura para o respeito a Deus, a si mesma, a outrem, a todas as expressões vivas ou não, que lhe constitui o ambiente em que localiza-se, para aprender e ser feliz, assim adquirindo plenitude. Nesse sentido que o Espiritismo ele nos conclama a esse respeito para com Deus, conosco, em torno de nós. E aqui é o único caminho para que aprendamos a arte da felicidade, que é onde está a plenitude. Porque aquele indivíduo que internaliza esse acolhimento a toda forma existente, viva ou não, ele expressa isso na forma como ele trata um cavalo, um cachorro, um colega, a si mesmo. Porque vai acontecer uma integração dentro dele com toda forma viva. Em sendo assim, ele não se permitirá exceções. Ele torna como parte da sua conduta o amar como Jesus nos ama. E isso é que vai permitindo ele ir tendo essa beabação do como ser feliz, e ao fazer essas abstrações, ele vai adquirindo plenitude. Ele vai suavizando as suas dores, que num orbe como a Terra são inevitáveis, mas eu posso passar por isso mais forte, mais resistente, com mais constância no bem, e conseguindo fortalecer minhas fibras internas, meus implementos circuitários. Porque a partir do momento que eu tenho os metais nobres, eu consigo viver uma situação muito difícil sem que aquilo me destrambelhe, me rupte. E do momento que eu tenho essa atitude mental, aquela dor, mesmo que intensa, ela é vivida de tal maneira por mim que eu saio dela mais forte, com os nervos mais empoderados, com a mente mais límpida, com o coração mais compassivo. Porque uma pessoa que vive bem a dor, ela é empática, ela consegue se colocar no lugar do outro, ela tem tolerância, porque é alguém que aprendeu a acolher a própria dor, a própria vulnerabilidade. Então, do momento que o indivíduo ele consegue olhar para si mesmo, sendo alguém que vive dores, desafios, vulnerabilidades, perigos, e se perdoar, se acolher, eu consigo garantir para mim mesma proteção, mesmo que a Terra seja um lugar desprotegido e perigoso. Mas a minha conduta comigo é de acolhimento, é de amor. Então, mesmo em meio aos desafios, eu consigo trazer segurança para mim. Então, a pessoa, quando chega nesse ponto, ela é empática com outrem. Ela é clemente, ela é compassiva, ela é amorosa. E isso vai mostrando que nós podemos desenvolver esses recursos. Basta querermos, para que possamos ir em busca dessa suavização da nossa situação, que começa por esse encontro conosco mesmo e esse autoacolhimento. E é por esse motivo que a Joana ela traz aqui nesse recorte
a respeito do acelvajado, que ele acaba que sente raiva e explode, porque o indivíduo que ainda não desenvolveu esses metais de acolher a dor e sorver até a última gota o seu aprendizado, ele chuta o balde e ele não aceita estar passando por aquela situação. Ou deseja que outrem passe o que ele passou, pior do que ele viveu. E isso mostra esse estágio que o indivíduo ainda está de infante, onde ele, diante da sua própria realidade, não se acolhe. Então, o indivíduo vai querer uma série de compensações pela própria fraqueza, pela própria dor e pelos próprios perigos que vive, porque não dá conta de olhar para si mesmo amorosamente. E acaba que a chave para nós darmos conta de avançarmos é a maneira como a gente lida conosco mesmo. Até mesmo porque uma pessoa que desenvolve uma auto-amorização, ela se enxerga, sem se comparar, sem justificar, sem se culpar, sem reclamar, ela simplesmente está consciente, está presente e ela concentra na sua própria realidade. E essa despretensão e essa disponibilidade consigo própria é que vai permitir o indivíduo perceber as próprias falhas, as próprias habilidades. Então, ele vai ter manejos otimizados para o seu avanço. Nesse sentido, que ela vai trazer que, quando a gente considerar a problemática humana que existe no próprio ser, o desconhecimento de si próprio, e tendo em vista os fatores urgentes que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, alucinação, o desalento, as inglórias fugas pelo autocídio, por vícios, levou para o fundamento desses estudos em torno disso, que foram reunidos nesse livro, para que possamos fazer esse solucionar desse flagelo terrível, responsável por incontáveis males para uns e para outros bênçãos, possibilitando aos últimos a ascensão e a glória, cuja diferença vai estar na maneira como eu lido, porque dor todos passam, desafios quem passa pela terra vive, porque não há exceção, e nem regime privilegiativo. Cada qual aqui está passando as injunções próprias de alguém encarnado num orbe de prova e expiação, e se existe aquele que em meio a isso consegue forjar a porta dentro da alma santidade, heroísmo, renúncia, é porque é possível, em meio às situações que acontecem na Terra, eu fermentar isso dentro de mim. Nesse sentido que, quando a gente analisa alguns dos aspectos, conforme tanto a visão budista quanto a cristã, que vão ser tragos aqui no livro, propondo a solução espírita, em razão da atualidade dos seus postulados que constituem a revelação do Consolador, vai nos convidar ao autodescobrimento, ao comportamento lúcido, que advém do estudo, da ação iluminativa, na trilha da fraternal caridade, na vivência evangélica. Então, é uma tentativa de esclarecimento para que nos induza a adquirir plenitude, em saúde e paz, inteiramente livres do sofrer e construindo o amor como fonte viva, de relação íntima e do entorno. Daí, rogamos ao guia modelo da humanidade, nos conduz e abençoe.
Então, ela vai trazer aqui esse aspecto que o conhecimento de mim mesma, a capacidade de ter consciência, concentração e presença na minha autoabordagem vai me permitir fazer essa abordagem comigo mesma, porque existem os fatores urgentes, desencadeadores do sofrimento, e se eu não tenho essa autoperspectiva, eu vou ser arrastada, seja para o desalento, para a sandice, para a alucinação, para as fugas inglórias, pelo suicídio, pelos vícios de todo porte, que acaba que é uma forma do indivíduo mascarar a dor, não olhar para ela. E é nesse sentido que indivíduos viciados, quando são tratados com antidepressivos, relata melhora na abordagem do vício. O indivíduo consegue usar menos aquele barbitúrico, aquela maconha, aquela bebida, mostrando que os estados viciosos, eles estão ligados a uma insuportabilidade da própria dor que leva o indivíduo a uma fuga para aquela viciação. E nesse sentido, se ele consegue maneiras de lidar com o autoenfrentamento, o encaramento de si mesmo, ele vai acabar descobrindo o fio de Ariadne, que é esse meado que vai permiti-lo abrandar dentro de si mesmo e conseguir eleger ferramentas úteis para esse processo, e não uma postura de fuga que acaba destrambelhando de vez a sua circuitaria. Porque um indivíduo que começa a usar uma droga, por exemplo, que prossegue nesse uso, chega uma hora que os nervos estão destrambelhados. A pessoa já não tem a mesma coordenação motora, a mesma capacidade de abstração, de raciocínio, porque é como se fundisse a circuitaria do indivíduo, que a droga vai destruindo os nervos, vai destruindo as glândulas, via destrambelhos, e é nesse sentido que fugir não vai resolver, o indivíduo só vai encontrar a situação piorada. Daí, numa dor que eu estou vivendo, ela pode estar insuportável para mim, mas se eu estou vivendo aquilo, ao olhar para dentro de mim, eu vou descobrir uma forma de resistir, de lidar com aquilo. Que, inclusive, vai me levar para atividades que podem me ajudar a sair do que é destruidor. Porque quando o indivíduo opta por algo que é destruidor para lidar com a própria dor, é porque, na verdade, ele está querendo destruir a dor, não é a si mesmo. Mas, ao ter uma atitude autodestrutiva, intentando destruir a dor, ele acaba destrambelhando e destruindo a si mesmo, com as consequências legítimas. Mas, do momento em que eu, diante daquilo que é pesado para o meu psíquico, o meu espiritual, o meu organismo, eu posso desenvolver o início de uma atividade que vai me ajudar a distrair daquilo de alguma forma, sem que haja uma autodestruição, como o estudo. Quando o indivíduo está vivendo uma situação difícil, mas ele consegue abrir um livro, ter uma disciplina para se preparar para um concurso, para fazer uma prova na escola em que ele estuda, para fazer um Enem, algo em que pede uma preparação de estudo dele, ou mesmo trabalho, onde é dado uma apostila em que ele
vai precisar ler, inclusive porque as empresas hoje optam pela inteligência emocional. Então, o candidato entra num dado local, mesmo não tendo tanto conhecimento técnico, porque a empresa, a partir do momento que aquele indivíduo entra ali dentro, o capacita com a parte técnica. Então, onde nós estivermos, existe estudo esperando por nós. Daí, se eu prossigo usando o estudo como uma maneira de eu desenvolver uma boa disciplina e de eu não ser arrastada pela dor, isso vai me ajudar a ficar sóbria dentro da minha possibilidade, mas me afasta de um vício, de uma automutilação, porque inclusive a automutilação é quando o indivíduo, ele ao delimitar uma dor pelo corte que ele faz fora, numa perna, ele tenta desviar a dor que está acontecendo dentro dele. Então, aquele estilete que o indivíduo pega e coloca na pele e faz aquele corte num tornozelo em que ele sente aquela dor localizada, é como se ele estivesse tirando o foco da dor que ele não localiza. Mas passou aquele corte, ele já volta a sentir a dor interna novamente, não localizada. E ele ainda vai ter o agravante de um ferimento que ele vai precisar tratar. Por esse motivo que desenvolver maneiras de lidar com a nossa dor sem que nós sejamos maltratados, prejudicados, isso é um caminho que vai facilitar. Porque à medida que a gente tem esse movimento de não se destruir, de nos amar, o nosso esforço vai sendo recompensado. Porque a vida, ela não vai nos doar, mas ela nos devolve aquilo que a gente está tentando. Por isso que um esforço bom, ele vai receber um retorno da vida, que vai nos apontar uma nova solução. E, nesse sentido, vai criando um passo após o outro, que vai nos permitindo ir saindo de um período mais doloroso, mesmo que aquele dure anos. Porque se a gente estiver falando de uma experiência expiatória, que é imposta, que vem de experiência transata e que dura um período maior, pode ser que eu não tenha escolha para sair daquela dor. Eu tenho que aprender a conviver com ela. Nesse sentido que, se eu consigo acolher a minha situação e conviver com isso, eu suavizo e eu me fortaleço. Então, vai passando os anos e chega um momento, seja porque interrompeu aquela experiência expiatória, seja porque eu desencarnei, que eu, ao ser libertada daquela dor, eu perceberei que dei conta de viver bem. Que ao invés daquilo me destruir, eu saí mais fortalecida daquela experiência. É nesse sentido que, no caso da expiação, é imposto. No caso da provação, não é compulsório. Eu posso optar por viver aquela situação ou não. Mas se eu não acolho aquilo que está acontecendo, vai voltar mais lá na frente. E em uma conjuntura mais difícil. Então, seja na expiação, que é imposta, eu não vou ter escolha diante dela, seja na aprovação, se eu me antecipo e acolho aquilo que está acontecendo, eu vou facilitar. Porque mesmo considerando uma experiência expiatória, a maneira como eu lidar com isso vai dizer se eu vou sair melhor ou se eu vou precisar viver de novo aquilo.
Então, a disposição interna é a mesma, de, perante aquilo que está acontecendo, eu conseguir o autodescobrimento e eu conseguir atitudes mentais que vão se transformando em atitudes concretas para ir me fortalecendo diante de uma dor que é pesada, é esmagadora para mim, mas que eu consigo desenvolver força para lidar com aquilo, longanimidade, perdão. Porque se eu acho que eu estou sendo injusta comigo, que Deus está me sobrecarregando, que o mundo está me esmagando, aí eu perco a ensancha. Porque a condição de vitimismo, ela vai me fazer revoltar, eu vou ficar com raiva, com rancor da vida, de Deus, de mim, vou achar que eu não merecia estar vivendo aquilo. E aí, essa arrogância me faz revoltar com aquilo que eu estou vivendo, e aí eu destrambelho. Aí eu vou para a fuga, termino de me destruir, posso vir a desencarnar precocemente, seja por uma viciação, seja por uma tentativa auticida, seja por um estado depressivo em que eu caio, em que eu não logro sair daquilo. Aquilo pode me levar a um adoecimento orgânico e eu vim a desencarnar antes da hora. É nesse sentido que existe saída para nós. Porque Deus não coloca uma cruz nos nossos ombros que nós não tenhamos condição de aguentar. Mas, se eu tenho esse respiro fundo de arregimentar as minhas possibilidades internas, eu acho esse fio da meada. Agora, se eu distraio com a queixa, aí eu perco a hora. Porque está vindo sobre mim aquele peso. E é nesse sentido que a Joana ela vai trazer isso aqui nesse recorte. Que quando a gente faz o interesse para resolver esse terrível flagelo, é porque isso traz incontáveis males para uns. Mas existe aqueles que usam esses mesmos flagelos terríficos para ascender, para elevar, para se glorificarem, que é aquele espírito que vive dificuldades inamovíveis e consegue sair delas mais fortalecido e desencarna com a consciência serena. Como um adolescente, ele tem em torno de 20 e poucos anos e ele tem uma consequência de paraplegia devido a uma paralisia cerebral que aconteceu no nascimento. Mas ele investiu nas atividades de fisioterapia, de academia, de tal forma que ele não ficou numa cadeira de roda. Ele pegou um andador e com esse andador ele se movimenta. Ele vai para a academia, ele vai para a escola, ele pega um ônibus, ele desce do ônibus. E com isso ele conseguiu estudar, ele vai de moto próprio para a academia e fica lá as horas fazendo atividade, que é requerido para ele não atrofiar a musculatura. E recentemente ele recebeu um motinho que é para quem tem esse tipo de paraplegia, onde ele consegue se locomover pela cidade, agora não precisando mais pegar ônibus. Porque acontecia às vezes dele ir correndo para pegar um ônibus, ele caía, machucava, mas ele não parava, ele continuava pegando o ônibus. Ia para a escola, voltava para casa. Então, esse
indivíduo mostra que diante de uma situação que para outro que resolvesse por achar ruim podia ser esmagador, sem saída, para ele foi uma maneira de desenvolver mais força moral, mais musculatura orgânica. E ele usou essas limitações da sua trajetória para continuar e estar conseguindo atingir seus objetivos. Um espírito como esse, mesmo em meio a uma situação limitante e severa, conseguiu prosperar moralmente, espiritualmente, organicamente. Então, quando soa o momento dele voltar para o astral, ele vai com a consciência serena, porque ele conseguiu vencer a si mesmo. E mesmo na dor que acontece, conseguiu suplantar com a sua força de vontade, com o seu querer, sua disciplina, seu hábito positivado. Por isso que não é aquilo que me acontece ou a limitação que eu tenho, é o que eu faço com isso. É a maneira como eu manejo diferentes elementos para passar por aquilo sem ser esmagada por isso. Por isso que a Joana vai trazer aqui que o espírito que vive bem as mesmas dificuldades, ele consegue ascender, ele consegue iluminar. E essa tocha acesa vai iluminá-lo pela sua estrada afora. E essa situação da nossa vivência, à medida que a gente vai fazendo esse autodescobrimento à luz da vivência evangélica, a gente vai forjando os metais de um comportamento lúcido que vem do estudo, da ação iluminativa, nessa trilha fraternosa, amorosa. Eu tive um período em que eu estava vivendo uma expiação e o peso daquilo sobre mim imposto era uma experiência que me esmagava. Mas uma coisa que foi me ajudando a dar passos em meio àquela injunção foi o estudo. Porque enquanto eu estava vivendo aqueles anos severos, eu continuei estudando, inclusive eu estava antes em Araxá, eu acabei fazendo o vestibular na época, que foi em 1998. Fui para Campinas, depois eu fui para Mogi Guaçu, e depois, lá, feita a formatura, na área de biologia, nas faculdades integradas Maria Imaculada, e eu volto para Araxá em 2002 e já começo a dar aula. Então eu não parei. Eu estava vivendo experiências expiatórias que não dependiam da minha vontade, aquilo realmente estava sendo imposto sobre mim, mas eu continuei esse movimento de positivação, que inclusive uma coisa que nos ajuda a realizar isso é a relacionamento com Jesus, porque Jesus, ele nos dá condição de continuarmos acreditando em nós mesmos, que nós somos capazes, porque ele confiou em nós. Por ele ter confiado em nós, ele desperta dentro da gente a confiança no nosso potencial, na nossa resistência, na nossa continuidade, sem usarmos meios ilícitos, destruidores, sombrios. Então, acaba que
essa atitude dele para conosco vai despertando isso. Então, um indivíduo que cultiva um relacionamento com Jesus, uma cumplicidade com Jesus, ele acredita mais em si mesmo. E ele consegue, mesmo dentro de uma experiência expiatória, fazer um movimento de um passo após o outro, mesmo que lento, mesmo que dificultado, mas que por não parar, ele vai continuar dar procedência à sua trajetória, sem desistir. Porque a continuidade da nossa proposta aqui na Terra, ela forja em nós concentração, domínio do nosso pensamento, da nossa emoção, presença, consciência e vitória sobre a nossa sombra. Então a gente acaba tirando elementos elevatórios de dentro de nós. E aí, à medida que foi feito a continuidade, tanto a questão do estudo, depois o trabalho, depois eu acabei fazendo um outro curso que era uma pós, que eu fui para Belo Horizonte e fiz um mestrado. E depois, inclusive, teria perspectiva de continuidade, mas eu tinha optado voltar para Araxá, e então eu fiquei só mesmo com o estrito sensu, e depois voltei e não fui para o doutorado. Mas eu estava nessa movimentação, e aqui eu retorno para a sala de aula, e isso foi me ajudando, porque mesmo que eu tivesse em meio a situações que estavam tentando me enlouquecer, inclusive considerando que a dor, se o indivíduo ele não desenvolve um caminho de resistência, autocuidado e continuidade numa proposta nobre, ele pode ser enlouquecido por aquela experiência, por aquela dor. Inclusive, ela vai trazer aqui a questão da alucinação nesse recorte, a sandice, e o indivíduo pode ficar prostrado, desesperado em meio a essa experiência. Mas a perspectiva de que eu posso, com essa fé em Jesus, a fé em mim mesma, fazer o continuar, isso vai me dando essa teia de aranha em que eu posso continuar. Eu não caio no abismo. E é nesse sentido que a Joana ela traz aqui. Porque em meio a situações que são do populacho terrícola, o indivíduo pode fazer a diferença. E um aspecto que me acompanhou desde pequena era o sofrimento pelo sofrimento do outro. Isso sempre me chamou atenção. Às vezes eu estava ali dentro do carro, andando com a minha mãe, e passava por alguém na rua que eu via que estava passando uma dificuldade, aquilo me compadecia, mexia comigo. E eu ficava pensando como que eu poderia ajudar aquele indivíduo que estava ali na rua, passando necessidade. Então, é um aspecto que mexia comigo e que acabava, que me desestabilizava. Eu queria superar as minhas dificuldades para que eu conseguisse ajudar aquele diante de mim que estava com alguma necessidade. Então, isso acabou que foi um êmulo. E é por isso que Jesus ele traz para nós o trabalho no bem
como a necessidade. Porque o indivíduo que olha para o outro e procura auxiliar, ele deixa de olhar para si mesmo, então ele consegue ser bem-sucedido na alta abordagem. Porque ele está olhando para o lado. Nesse sentido que um aspecto que eu percebia que me acompanhou, inclusive para achar saídas para lidar com aquilo que eu estava vivendo, tanto a experiência expiatória que durou anos, as próprias provações no gênero daquilo que acontece comigo, eu percebia que a sensibilização pela dor alheia me emulou, me fazia avançar. E é nesse sentido que ia acontecendo mesmo que eu tivesse sem saída com aquilo que estava acontecendo dentro de mim, num labirinto, eu divisava uma perspectiva pelo fim que eu tinha. Às vezes, diante de uma situação dentro da minha casa em que eu percebia que aquilo me desafiava, eu nutria a compaixão por outrem e eu procurava uma forma de ajudar aquele que estava diante de mim. E isso, na verdade, funcionou como uma recuperação interna, porque eu fui a primeira a ser beneficiada por esse tipo de sentimento. Acaba que encadeou um fortalecimento interno que me permitiu continuar. É por esse motivo que o aspecto do estudo que esse livro vai trazer vai nos auxiliar muito. No próximo domingo a gente vai entrar no capítulo 1, o sofrimento. Na sequência tem o capítulo 2, análise dos sofrimentos, depois origens do sofrimento, cessação do sofrimento, caminhos para a cessação do sofrimento, altruísmo, motivos de sofrimentos, caminhos para a saúde, processo de autocura, terapia desobsessiva, terapias alternativas, sofrimento ante a morte, sofrimento no além-túmulo e libertação do sofrimento. Então vão ser aí os tópicos que a gente vai vendo. No próximo domingo a gente vai entrar no capítulo 1, o sofrimento, que, como ela traz aqui nesse recorte derradeiro, vai ser analisado tanto pegando a visão budista, quanto a cristã e a solução espírita, sobre por que os seus postulados são atuais, visto constituir o vazamento da revelação do Consolador, Consolo prometido por Jesus, que nolo enviaria. Consolador prometido. E é nesse sentido que isso vai permitindo esse areal e vai nos ajudar a fazermos essas reflexões acerca da nossa trajetória, para a gente ir aprendendo a lidar melhor com as nossas dores, com os desafios, com os perigos, inclusive considerando o setênio que nós estamos, porque vamos precisar optar pelo que é mais adequado e oportuno para o ciclo que nós estamos, que tem a ver com o setênio que nós estamos. E se a nossa idade está próxima à janela de oportunidade ou se está próximo do risco, na dimensão de desenvolvimento em que nós estivermos, por exemplo, dos 42 aos 49 anos, a dimensão de desenvolvimento é espiritual. E vai estar na fase de refinamento. Dos 0 aos 42 anos é a fase de construção. E aí, conhecendo o foco do nosso desejo central, que inclusive tem um exercício no e-book Novas Abstrações para você descobrir o foco do seu desejo central, usando o ciclo de necessidade, desejo e emoção, é possível a gente usar isso
para atender a nossa missão. Porque, de acordo com o setênio que você tiver, a dimensão de desenvolvimento que você tiver, que vai desde o biológico, do 0 aos 7 anos, depois para cada setênio respectivo, dimensão de desenvolvimento psicológico, emocional, mental, sociocultura, individual e espiritual. Depois, quando entra na fase de refinamento, que é a partir dos 42 anos, de 7 em 7 anos, vai ser a dimensão de desenvolvimento espiritual, individual, sociocultura, emocional, mental, psicológico e biológico. Então, mostra que estar na Terra é um risco e dá prioridade da espiritualização, que nos dá ferramentais para lidarmos com as nossas dores. É nesse sentido que, na percepção da fase de construção, do 0 aos 42 anos, e depois, a partir dos 42, a fase de refinamento, que vai até os 84 anos, considerando mais 6 setênios, a gente vai ter uma associação daquilo que é mais adequado e oportuno para aquela idade que eu estou. Usando o foco do meu desejo central, aquilo que eu pretendo atingir. Então, eu otimizo a minha percepção daquele momento que eu vivo. Porque não é o certo e errado per si, é aquilo que é mais adequado para aquela idade que eu estou. Considerando o setênio que eu estou, se eu estou mais próximo da janela de oportunidade, se eu estou mais próximo do risco, a dimensão de desenvolvimento que eu estou, a fase que eu estou. E aquilo que eu trago de habilidade, de talento, aquilo que é fragilidade em mim, que o autoconhecimento me logra conhecer. Por esse motivo que também a gente vai conseguindo perceber aquilo que predomina em nós, se é intuição, se é pensamento, se é sentimento, se é sensação. Como que acontece em nós o pendimento da balança, se é para extroversão ou introversão. A interferência disso no meio em que me localizo. Por isso que é um processo dinâmico, em que a gente vai conseguindo perceber como podemos deixar coisas boas aqui, porque é para isso que a gente veio, mas fazendo as adequações que isso pede. Inclusive, fica mais fácil até o indivíduo escolher uma profissão, porque ele vai optando a perspectiva de deixar coisas boas. Então, ele vai pender para aquilo que ele tem habilidade, para que ele tem facilidade, porque não é só gostar, é aquilo que o indivíduo tem habilidade. A pessoa pode gostar de dirigir um carro, mas ela não tem habilidade para fazer a condução de um veículo de um lado para o outro. Nesse sentido que quando a pessoa ela faz uma análise, inclusive teste vocacional ajuda nessa perspectiva, ela consegue identificar aquilo que ela tem facilidade, que ela tem dom. Não é apenas gostar, é talento. Porque isso significa um convite de Jesus para atuar numa área. Aí, o móvel por trás vai nos dando o respectivo. Visto que, quando eu estou preocupada em contribuir, voluntariamente, eu serei melhor preparada. Então, quando a gente tem essa pele da alma tocada, ouvimos, aprendemos, no contato direto com Jesus, a gente vai abstraindo do seu evangelho, pela fibra da alma, nós vamos se avivar as lembranças acerca dele. Ingratidão, perseguição por parte do populacho, com devotamento e serviço incessante por parte de si próprio.
únicas medalhas de honra que o espírito vitorioso carrega desse mundo na direção de outros orbes, até se integrar plenamente sua luz na suprema luz. Por isso que quando a gente mergulha o pensamento no cintilante atual espírita, nós iremos compondo esse clima cada vez mais puro da confraternidade entre os homens, com luta, esforço, serviço desinteressado e iniciativa redentora, junto aos vanguardeiros do amor e da verdade. Nesse sentido que esse ato de amor por sua incorruptibilidade do sol é essa fraternidade que sublima e reúne espíritos, gole a gole, que nos alça da morte à vida e elevação permanente, como que abandona, em definitivo, o convívio da sombra para identificar-se à plena luz. Nossos problemas não são novos. Para galgar a eminência de onde nos inspira, os grandes luminares da espiritualidade enfrentaram problemas de todo porte que nos assaltam e tudo deram de si para superá-los. Se aspiramos à elevação, façamos o mesmo. Sigamos esse exemplo, que é aquele que nolo Jesus deixou. Então é um caminho elevacional que tempera o pão da esperança e do nosso ideal com o sal da própria lágrima, do próprio suor. Então a prece é nossa tomada de força, mesmo que se nos antole maior dificuldade no campo interpretativo, de imediato nos sentiremos interligados uns aos outros pelas energias irradiantes da mente. Não admitiremos conturbação de emoção na câmara recôndita do espírito. Ao ouvirmos a mensagem articulada do dever, da responsabilidade, da alegria e do otimismo, marcharemos servindo, rumo ao porvir, desabotoando no rosto o melhor do sorriso. Por isso que o pensamento ele vai nos ajudando a fazer essa proposta. E é nesse sentido que o dever ele vai sendo colocado para nós e vai nos dando condição de fazer essa escolha. Aquilo que nós almejaremos vai traçar o nosso porvir.